Oi, gente! Tudo bem? Como que vocês estão? Hoje eu tenho uma entrevista, um bate-papo super bacana com meu amigo e médico também, o endocrinologista Dr. Ronaldo Arcader. E eu vou passar para vocês as atualizações, né? Desse ano sobre saúde tireoidiana. O que saiu de artigo científico decente e que a gente pode levar como ensinamentos aí, de repente, nesse futuro aí, tá? Deixa eu chamar o Dr. Ronaldo, gente. Assunto, tá? Tem ali o aviãozinho. Mandem, vamos compartilhar. Já chamei o Dr. Ronaldo. Vamos ver. Aceitar. E agora. Peraí, Doc, cadê peraí. você? Ah, eu vou aparecer aqui. Não tem ninguém? Nossa! Agora você. Foi mal, E né? aí? E Tá aí? trabalhando, é? Trabalhando. Trabalhando. Todos trabalhando. Eu também tô É trabalhando. isso E tô aqui com aí. você agora, nesse Eu bate-papo eu maravilhoso. quero, eu quero te agradecer pelo convite. Muito Ah, obrigado pelo convite. imagina! O prazer é meu de ter você sempre aqui, enriquecendo o nosso material, tudo. E é o que eu falei para o pessoal, né? A gente vai falar hoje sobre atualizações desse último ano, o que teve na ciência que realmente valeu a pena. Porque a gente estava conversando logo depois no começo do ano mesmo, né, Doc? E como sai material também ruim na ciência, né? Então a gente tem que saber peneirar direitinho, entender como ler um artigo científico, ver se tem alguma indústria ali farmacêutica por trás. Então tem muita coisa que a gente que é da área sabe, né? Mas o público leigo não sabe. Então por isso que eu quis te chamar. Você quer falar um pouco sobre essa questão também das publicações? Que saiu muita coisa pós-Covid, né? Viu aquela enxurrada de artigo e muito artigo com uma qualidade ruim, né? Sempre teve artigo assim. Acho que isso não me espanta. Uhum, uhum. Eu acho que a gente tem que saber peneirar da onde a gente tira as nossas referências e quem a gente, nessa nessa área da mídia social, né? Quem a gente segue ou quem a gente. E não acreditar em tudo que todo mundo fala. Eu acho que o mais importante é a gente ir atrás da informação, é ver. Hoje a gente tem acesso, né? Todo mundo tem acesso, só que as pessoas elas querem as coisas mais mastigadas. Sim. E aí, com isso, de ter tudo mais mastigado, infelizmente, a gente acaba acreditando em porcaria É. em pessoas que falam besteira e às vezes até convencem a gente. Eu vou falar a verdade, um poder de convencimento é estratosférico. Quando a gente conversou, que a gente foi tomar o nosso café, a gente ficou batendo um papo muito interessante e assim, toda vez que a gente para um tempo de ler, de estudar, você sabe disso, Uhum. a gente se perde porque é muita coisa. É. Muito artigo, é muita informação e às vezes a gente não consegue acompanhar como a gente gostaria de acompanhar, do jeito que a gente gostaria de acompanhar. Então, o que eu peguei? Eu peguei o que nós vamos discutir de 2024. Então, eu peguei de janeiro de 24 até 30 de dezembro, que é hoje, de 24, o que a gente poderia discutir na área da Sim. tireoide. Eu vou deixar a parte para você, a parte da suplementos, etc. Eu vou falar exatamente do que eu achei interessante, porque tem muita coisa. Tem. Então, eu realmente eu fiz a minha lição de casa. Então, assim, eu, eu tenho até alguns artigos que depois eu posso te compartilhar Ótimo. para você colocar no seu book, que são artigos abertos, Tá. tá? E que não tem problema de você compartilhar. E que eu acho extremamente interessante, porque foram com esses artigos que eu dei uma construída no que eu me propus a fazer, Tá. tá? Então, o que eu achei extremamente interessante, que eu acho que para a gente Tá. vai ser importante. Você quer ver Pode aí? Posso falar. continuar? Pode. Eu achei assim, primeiro, tem um artigo que saiu esse ano na Frontiers in Endocrinology, tá? Uhum. E é um artigo
que ele vem, tudo que teve de importante nesse ano, falando sobre os biomarcadores no câncer da Tá. tireoide. E eu acho que isso Foi. é um assunto extremamente importante. Por quê? Porque hoje a gente tem visto, por conta da gente estar pedindo mais exame, então, olha a linha de raciocínio. Estamos pedindo mais exames. Eu estou falando do Brasil, eu não estou falando do resto do mundo, tá? A gente está pedindo mais exames. A gente sabe que existem muitos disruptores endócrinos, que a gente fala bastante, metais pesados, etc. A gente sabe que eles existem. E a gente vê muitos nódulos na tireoide. E a Sim. gente acaba pedindo punções, às vezes, necessárias e punções desnecessárias. Isso é individual, existem guidelines das punções, a gente não vai falar sobre isso aqui. Uhum. Só que aí o que acontece? Eles começaram a fazer o quê? Eles estão juntando duas coisas ao mesmo tempo. Eles estão usando o que eles chamam, o que eu achei interessante, esse termo, peraí que eu vou dizer para você. Tá. Radiomics. Então, seria o uso da inteligência artificial e a radiômica. Ou seja, eu vou usar, quanto mais dados eu abasteço, o meu Big Data, Tá. mais com informações precisas, ou seja, o que seria o diagnóstico preciso de uma punção do nódulo da tireoide para você falar que é um carcinoma papilífero, um folicular, ou qualquer outra coisa, ou se é um coloide, seria um anátomo patológico. Então, você tem. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão municiando essas inteligências artificiais, o que eu acho Eu também. sensacional, para fazer o quê? Para fazer exatamente tamanho de tumor, tamanho de nódulo, mas com base já nos estudos lá da frente. Ou seja, eu peguei o anátomo patológico, aquele nódulo não era do jeito que aquele guideline falou, era menor, mas ele deu um anátomo patológico de câncer. Tá, onde estão os outliers? Então, assim, eu acho que a questão para mim eles estão melhorando muito as análises da inteligência artificial em relação a essa medicina de precisão, para a Sim. gente poder ter isso, principalmente no câncer de tireoide, tá? Uhum. E aí o que eles fizeram? Estão estudando todos os marcadores do câncer, seja no sangue, seja no nódulo quando você Tá. punciona. Então, quando você punciona esse nódulo, você tem alguns marcadores. Vou dar um exemplo aqui para você. Você tem o BRAF V600Z. Uhum. Isso é o perfil genético do tumor, tá? Uhum. Você tem a galectina 3, CK19. Então, assim, você tem marcadores específicos de câncer, tá? Que vão poder nos ajudar. E, além disso, você tem marcadores no sangue do paciente, sem você precisar fazer a punção daquele nódulo. Tá. Então, você tem o próprio DNA do tumor circulante, que você tem como fazer, tá no estudo isso, eu vou depois deixar disponibilizado para você, tá? Você tem outros marcadores que a gente já sabe, tireoglobulina, calcitonina, etc. Então, aonde eles estão chegando? Eles estão chegando a exatamente esses diagnósticos moleculares para quê? Para, no futuro, ter terapia direcionada sem ser a terapia só da retirada do tumor. Então, Tá. você vai ter imunoterapia. Então, você tem imunoterápicos como o pembrolizumab. Então, você tem alguns tipos de anticorpos monoclonais que estão sendo estudados diretamente para os tumores tireoidianos. Então, eu acho que inicialmente, para a gente começar esse nosso bate-papo, de mais ou menos uns 40 minutos, acho que o mais importante é isso, o diagnóstico. Então, seja ele precoce, seja ele não precoce, mas eu acho que a gente tem que tentar facilitar a vida para tomada de decisão. Porque o vira e mexe a gente sabe como o paciente fica na dúvida. Esse nódulo tem tantos centímetros. O que você acha? Você funciona ou não funciona? Mas ele é um chamas tanto. Mas é um tirrados tanto. Mas não sei o que tanto. Aí você fica, às vezes vem indeterminado. Uhum. Poxa, que é o pior, né? Assim, acho que às vezes é melhor você dizer que sim ou que não, mas o indeterminado, É.
é péssimo. Então, isso está vindo para justamente nos ajudar nessa saída, né? Tipo, isso não é mais indeterminado, isso aqui é indeterminado. Então, acho que para começar o nosso papo, acho que é extremamente legal a gente falar muito de inteligência artificial Isso. na área da saúde e principalmente nessa área de diagnóstico dos hormônios, dos cânceres da tireoide, tá? Então, Eu seria... no último congresso também nos Estados Unidos, né, Doc? Eu falei isso para você. Falou. Que fala somente de inteligência artificial e como né, vocês, médicos, conseguem alimentar ali com os ultrassons, com ressonância, com tudo, para vocês criarem essa base de dados de todos os médicos do mundo inteiro. Imagina, né, ali depois o que aquilo, né, durante anos. Então ajuda no diagnóstico, no suporte de tratamento, uma terapia direcionada. Então realmente é fantástico e que bom que, né, que tem isso também na tireoide agora, né? Eu, Muito bom. eu acho extremamente importante. E saiu também, depois eu até posso compartilhar com você, um outro guideline falando sobre alguns tratamentos, né? Eu acho que também é extremamente importante. Por quê? Porque a gente vira e mexe, a gente ouve, principalmente, eu acho que assim, vira e mexe, a gente ouve principalmente fora, tá, do país, que tem um uso maior, não vou dizer a palavra, mas tem um uso maior em relação ao Brasil de extratos De tiroidianos de animal, animal. tá? Então, vamos lá. Eu acho que saiu, e eu vou te mandar depois, junto com esse do Frontiers, falando sobre os goals, né? As metas em relação às pessoas saudáveis, né? E as gestantes, etc. Então, por exemplo, hipotireoidismo em gestante, você jamais pode dar extrato de animal, Uhum. porque ele vem com os dois, o extrato com o T4 e o T3 junto, então você não tem uma seleção. E a gente sabe que a absorção de um e de outro é diferente, a gente sabe que um tem uma meia-vida maior que o outro. Então, assim, para começar, a gente conversa muito sobre isso e aqui está justamente como a levotiroxina sendo o standard of care. Então, assim, não existe essa coisa do extrato em relação à gestante. E nos adultos que não estão gestantes, isso aí existe aí uma discussão que eu não vou entrar nessa seara em relação a tratamento. Eu sou da tratamento de levotiroxina e se precisar, você usa a triodotironina. Então, assim, eu sou a favor do uso quando existe exatamente a relação, o ratio do T3 livre com o T4 livre baixo. Eu acho que a gente precisa, quando ele não está num nível legal, eles colocam como 2:4 ou 0,2, 0,4, dependendo da dosagem. Eu acho que vale a pena a gente sempre suplementar com um pouco de T3, tá? Acho importante. E, obviamente, eu sempre passo para você os casos, e você mesmo acompanha, os casos que você intervém em relação a estar fazendo uma conversão, né, do reverso, e aí você vai e faz a sua mágica aí em relação às paradas todas e resolve, às vezes, óbvio, a gente está falando aqui, vamos deixar claro, num estágio de hipotireoidismo onde existe o medicamento, só para a gente deixar claro, né? A gente não está falando aqui em relação a que antes disso você já tentou a dieta, você já tentou fazer todos os possíveis para melhorar a pessoa, o TSH está alto, Uhum. tem anticorpo, tem um hipotireoidismo. Esse paciente é o hipotireoideu. A gente não está falando daquele que tem um TSH alto, acabou de chegar e a gente está pensando. Isso aqui que a gente está falando é sobre hipotireoidismo, é sobre a tireoide. Paciente que já tem o diagnóstico. E aí é óbvio que eu deixo para você a parte do que tenho que melhorar independente do tratamento, eu preciso melhorar. E é como você coloca nos seus vídeos. O que eu posso fazer para melhorar o Hashimoto? Porque se a pessoa vai estudar a fundo e vai entender que a pessoa tem os anticorpos e que o anticorpo antiperoxidase, aonde a antiperoxidase age
na conversão para fazer o MIT e o DIT, para os dois juntos se juntarem para fazer o T4 e fazer o T3, e a tireoglobulina. Então, você tem um anticorpo. A gente já está falando do diagnóstico, e você toma conta da parte que precisa das vitaminas, que precisa dos minerais, que você tem que verificar se não tem um metal pesado que pode estar influenciando competição, se ele tem uma ingesta de iodo adequada na alimentação. Então, essa é a parte sua, que você cuida, e cuida muito bem, e que eu só vejo a parte que não está dando certo. É. Você já fez tudo e fala para mim, ó, eu já fiz tudo, já vi vitamina B, D, A, ferro, fósforo, cálcio, flúor, Uhum. já vi toda a porra do negócio e aí não melhorou. Aí É. a gente, aí a gente resolve, ou tenta Fora, resolver. fora as iatrogenias, né? De seus colegas que aí vêm pro doutor Ronaldo para corrigir, gente. Porque às vezes você pensa, se a gente vai ao médico para melhorar a nossa saúde, para tal, e sai pior do que vai. E infelizmente tem, gente. Então por isso tem que tomar muito cuidado. E assim, não tem um mês que eu não recebo uma pessoa que piorou depois de uma consulta médica porque recebeu uma medicação errada, um diagnóstico errado, e aí depois acaba indo para, como o doutor Ronaldo, né? Eu falo, quando eu falo doutor Ronaldo para pacientes, eu falo, olha, ele é científico, ele é uma pessoa que ele não vai ficar fazendo o que você quer que ele faça, né? Porque a pessoa fala isso, eu quero tomar tal coisa, eu quero tomar hormônio, eu quero tomar anabolizante, ele não vai fazer. Né? Então a gente precisa ter essa visão também de que nós somos pacientes e a gente está ali consultando um profissional para obter ajuda, é detentor da informação, é uma troca? É. Mas tem muita gente, principalmente hoje na parte mais o boom da reposição hormonal, que virou carne de vaca. Então a gente escuta uma live, você vai no médico e fala, eu quero tomar tal coisa, eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero um chip, porque eu vi que não sei quem está usando, e vocês muitas vezes vão cair, né? Então o conhecimento ele é muito importante, vocês estarem aqui aprendendo isso é muito importante até para selecionar quem vai acompanhar vocês. O doutor Ronaldo, ele não brinca em serviço. Então, é uma pessoa extremamente, um profissional extremamente estudioso e, assim, humilde, que eu acho que tem que ser, né? Que a gente não sabe nada, né, Doc? A gente não está aprendendo. E eu acho importante, Nada, né? A nada. gente sair de uma consulta bem assessorado e para que a gente melhore. Então é importante vocês avaliarem bem quem vai acompanhar vocês, porque tem muito erro, né? E como eu falo, vai no doutor Ronaldo para corrigir o que o outro fez, né? Mas é bom a gente alertar. Eu E, Doc, além da acho. questão, pode falar. Não, eu ia falar que esse estudo que eu falei para você do T3 chama Levolio Study. Levolio Study. E aí eles tiveram um negócio que foi interessante, que eles randomizaram, né, foi um estudo, está sendo, né, um estudo randomizado, para ver T4 livre, T livre, e eles viram que a monoterapia, coitadinha da cachorra, a monoterapia, ainda tá tentando comer o potinho, Penela. Pega A monoterapia, vem aqui, Pepe, vem aqui, vem aqui, vamos fazer a outra. Vem aqui, vamos assistir. a Pelé. Olha a Penela. Ai, que gracinha! Olha o Pepezinho. Olha o Pepezinho. Que graça. Ih, Pepezinho. Você fica aqui, ó. Preste atenção ali. Ó. Vai, olha aqui. Ó. Eles viram que os pacientes que foram tiroidectomizados, tá? Não houve uma melhora só com o uso do T4. Tá. Então, eu acho que assim, a gente tem muita coisa para ver, principalmente dos pacientes tiroidectomizados, do uso do T4 junto com o T3. Então, T3. eu acho que talvez Legal. o T3 venha muito a ser mais investigado ao longo de 2025, Também. principalmente dos pacientes tiroidectomizados, entendeu? Excelente. Que eu acho que é bem interessante, tá? O que mais? E também saiu, Doc, mas já tinha saído, na verdade, um trabalho, né? Mas teve mais um trabalho falando sobre o benefício, possível benefício da terapia combinada com o T3 para pacientes com hipotiroidismo que também tem uma depressão de difícil tratamento. Não,
isso sempre tem, só não Sempre tem artigo. Não, isso sempre, só não teve artigo sobre isso nesse ano, assim, porque isso já foi. tá. Assim, o uso do T3 no paciente, às vezes até sem ter T3 baixo, Pode. no, no paciente psiquiátrico, que usa para depressão e tal, pode melhorar. Mas isso tem uns artigos dos anos anteriores. Desse ano, eu não li nada sobre isso. Óbvio, eu não li tudo, mas pode até ter um artigo que não apareceu aqui para mim, entendeu? Tá. Mas isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo ser até discutido, principalmente no paciente hipotiroideu e que está deprimido e que está usando uma dose razoável da levotiroxina e que, de repente, precisa de uma suplementação com o T3. Então, eu acho que, nesse caso, é legal o psiquiatra mesmo, ele trocar uma ideia, ou com o paciente, para o paciente conversar com o endócrino, ou ele próprio conversar com o endócrino do paciente, ou com o ginecologista, quem quer que esteja tratando a tireoide desse paciente, entendeu? Mas eu acho Tá. extremamente importante essa abordagem que você falou, e Tá. tem alguns artigos, sim, falando sobre o uso da, Da terapia do T3, T3. do T3. Tá. Quais outros artigos, Doc, que te chamou a atenção esse ano? Você falou, nossa, fantástico, isso aqui vai continuar sendo estudado. Olha, eu acho que o que tem, para mim, assim, óbvio, para mim, essa parte do diagnóstico, sem dúvida nenhuma, é a parte que mais me deixa encantado em relação a. Porque é a coisa mais difícil que você tem, principalmente no câncer de tireoide. Tá. Então, é justamente aquela zona cinzenta Uhum. entre é ou não é. Então, para mim, isso é. E é uma coisa que deixa as pessoas muito aflitas. Tipo, o que eu faço? Eu vou no cabeça e pescoço, eu espero, eu faço um novo ultrassom. Então, eu acho que as pessoas ficam tensas com isso. E outra coisa que eu acho que vai ter muita discussão, inclusive foi uma das coisas que eu até publiquei, a gente publicou um artigozinho, eu e meu filho, esse ano, foi sobre a tireoide do atleta. Tá. Óbvio que foi só relatos de casos, tá? Que a gente tá levantando, de pacientes que são hipotireoideus e como que é o comportamento do TSH ao longo de uma prova de endurance, de uma Tá. prova mais longa. E, obviamente, se você parar para pensar, ao longo de treinos mais longos. Então, eu sempre eu gosto de ter uma abordagem, e é óbvio que aqui a gente não está falando de saúde pública, que é uma pena, mas que isso deveria. A gente está É. falando de saúde privada. Então, eu acho que é o uso que você tem de doses diferenciadas, dependendo do período que a pessoa esteja de treino, dependendo do teu acompanhamento, de quão próximo esse paciente é seu, para Uhum. você poder ter esse acompanhamento em relação à dose, em relação a tempo de uso, Então, eu acho que isso vai ser uma coisa, essas coisas que são mais dinâmicas, não Uhum. aquelas coisas mais estáticas, entendeu? As coisas que são mais dinâmicas, elas, assim, eu estou sentindo que se as sociedades europeia, americana, não começar a abrir um pouquinho, vai ficar perdendo para essa zona cinzenta esse público, entendeu? Tipo, Sim. isso é, isso podemos usar, e vai ter sempre alguém que vai lá aparecer, falando, não, entendeu? Então eu acho que é bom a gente começar a pensar em sair um pouco, né, dessa caixa de, então é a levotiroxina, não, aumenta, não, é assim que tem que ser. Não, acho que cada caso é um caso. Tem gente que tem uma absorção melhor tem gente que tem uma absorção pior, tem gente que usa menos, tem gente que usa mais. Então eu acho que é uma coisa tão É. que muito difícil, né? Eu acho que
Não tem na mesma caixa, no mesmo guideline, como você falou, provavelmente você tem dados que mostrem que no atleta, principalmente durante competições ou durante o mesociclo, masociclo, vai alterar muito. Então, precisaria mexer nessa medicação para aquele paciente. Seria isso? É isso. Então, É exatamente isso. cada vez mais é aquilo que você estava falando, né? Que é o que a gente acredita. Cada vez mais abordagens mais personalizadas, levando em conta a própria complexidade da doença, né? Que seja Sim, sim. muito E que eu, legal. que eu acho assim, até uma pessoa que fez uma pergunta para você a respeito da naltrexona em baixas doses, que se estuda, mas assim, se fosse uma coisa efetivamente séria e que existisse vamos fazer, aí você até poderia usar uma naltrexona em baixa dose para tentar diminuir a autoimunidade, anticorpo, mas assim, mas aí você pensaria assim, bom, então, se eu sei que o diabético insulino dependente ele também produz anticorpos contra seja as ilhotas, seja alguma. Então, eu poderia também usar naltrexona em baixa dose para ele e eu poderia prevenir. Então, assim, eu acho que se realmente existisse, você acha que as pessoas já não estariam advogando a favor, na minha opinião? Estariam. Mas Assim, eu fico uma pensando. sinuca de bico aqui para colocar para você, Doc. Será que ainda não se tem muito também artigo científico, exatamente por ser uma medicação de baixíssimo custo, de que não, sabe, não tem interesse muito grande da indústria? Eu Mas, penso mas eu sei, mas a naltrexona, se a gente for parar para pensar, ela é uma medicação, ela não é um fitoterápico, ela é um remédio que age para bloquear sim. receptores. Então, então, eu acho que você usar uma coisa com a finalidade de repente, mitigar ou diminuir uma resposta, você precisa ter muita certeza, porque você também vai ter um efeito colateral do uso seja essa coisa que você fala baixa dose de naltrexona, de qualquer coisa, baixa dose para quem? Para mim é meio assim, que nem você comparar, a pessoa toma 25 microgramas de X, a outra toma 150. Aí a pessoa, nossa, você só toma 25? Não, ela toma 25 baseado no exame dela. Como é que você faria essa avaliação com No o peso uso da naltrexona? corporal, por exemplo. Então, como você faria? Então, eu acho que é por isso que eu estou falando essa coisa da individualização. Então, quando a gente fala de low dose de naltrexona, qualquer coisa dessa, então só para responder, eu acho que para mim é isso, ó, melhorou o anticorpo. Mas será que melhorou o anticorpo porque ela fez a baixa dose? Será que melhorou o anticorpo porque ela fez as outras variáveis? Porque eu quero, As ações. para mim é isso, que às vezes você tem que limitar uma variável. Então, assim, eu como É, porcaria, eu vou comer glúten, eu vou fazer tudo e vou tomar só baixa dose, eu quero ver se vai baixar meu anticorpo. Tá bom, eu faz entendo. o teste. Eu entendo. Mas a pessoa começa a falar, não, eu vou tomar a baixa dose, ela tem que ser, mas também vou fazer uma dieta X, vou fazer atividade física que eu não estava fazendo, eu vou comer melhor, vou parar de pintar o cabelo, vou parar de usar uma opção de coisa e vou parar de comer peixe com mercúrio, vou parar de fazer uma opção de coisa e vou ver qual é que vai ser a reação. Tá. Aí ela fala, foi a baixa dose. Então, assim, eu não acho que é um problema, eu só acho que é difícil de você fazer uma avaliação causa e efeito. Tá. Para mim é isso. Então, para mim, quando você quer fazer uma avaliação causa e efeito, a coisa mais difícil é você fazer um estudo causa e efeito. Gisele, é difícil, eu sei disso. Não vai parar de pintar nunca seu cabelo, e nem com aquelas tintas, e nem, Gisele, nem com aquelas tintas que você sabe que não funciona. Então não adianta. Acho que isso faz, infelizmente, é a nossa evolução. Você vai pintar o cabelo, você vai fazer flúor uma vez por ano, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai comer isso, vai comer aquilo. Você imagina se a gente ficar tentando, de repente, restringir uma série de coisas que a gente já restringe bastante, né? E Uhum. restringir mais ainda, aí você fala, pô, aí de repente a pessoa fica doente. Você fala, pô, mas eu faço tudo certo. Quantas vezes você já ouviu isso? É verdade. Pô, eu ouço direto. Não, calma, eu não tenho mais o que Tudo melhorar. certinho. É, mas eu não tenho mais o que melhorar. Falo, É, calma, sério, mas é legal isso. engraçado. Acho que.
Não, Mas eu acho que o caminho, para mim, é assim, quando a gente faz algum artigo, alguma coisa em relação à tireoide, eu acho que por ser uma doença que, se você parar para pensar, ela envolve três órgãos diferentes: uhum, o hipotálamo, a hipófise e a tireoide. uhum. Então, você tem três eixos, você tem dois eixos no caso, né, que teoricamente são três. Então, você tem essas três cadeias, né, sistemas. E me desculpa, é muito difícil. É, Para mim, é muito difícil você poder fazer uma avaliação de um fator apenas e falar, tá bom, então eu vou pegar e vou fazer isso aqui só. Faz, mas as pessoas não conseguem. não, mas Não- é verdade. Agora, Por isso Doc, que. saiu agora também um artigo de revisão de um levantamento, né, dos artigos que mostraram quais são os maiores, né, impactadores para que a gente possa diminuir os autoanticorpos para tireoide. E aí a gente viu que mioinositol com selênio, né, a suplementação, ajudando esses pacientes a diminuírem os anticorpos para tireoide. Então a gente Mas sabia. você concorda que isso tudo foi junto com várias outras mudanças, porque você não colocou só. É que a mesma coisa vai servir para a mesma coisa. O minoxidil com a baixa dose naltrexona, eu acho que entra nisso. E eu acho muito melhor Uhum. o minoxidil dentro desse cenário do que a baixa dose de um Tem, remédio. Então eu acho que a suplementação ela entra muito mais nessa é, casa mais com esse nosso caminho do que o uso de medicamento. Para mim exato. é isso. Agora, eu estou querendo fazer com que talvez uma pessoa emagreça. Então, ela de repente tem alguma compulsão alimentar. Então, eu vou associar uma baixa dose de naltrexona, ela tem os anticorpos, já está com a tireoide compensadinha. Eu posso associar a naltrexona com a bupropiona em baixa dose, que é uma terapêutica já usada para perda de peso. Então, assim, você vê que você casa duas coisas, você pode ver, de repente melhorar uma outra coisa. Mas eu estou tratando a alimentação, o peso dessa paciente. Então, é por isso que eu acho que a suplementação, o caminho é sempre melhor. O caminho da alimentação, os suplementos, tentando melhorar esse cenário, é sempre melhor do que qualquer medicação, corticoide. Que a gente ouve as pessoas falando, né? Ah, será que se eu tomar Oh, corticoide eu melhoro? um monte. Eu falo, gente, de onde que vocês tiram isso? Mas muito, não é? Muito. E corticoide não é brincadeira. Não é. E o pessoal, assim, às vezes recebe também. Ai, tô tomando, tal. É muito sério, gente. É muito É, sério mesmo, é bizarro. sabe? É bizarro. Bizarro, é Ah, bizarro. Mas na parte. O que mais que você viu de artigo assim ó, legal? a outra coisa que a gente não fala muito, tá? Mas que existe, que eu pego no consultório, é o Graves, o Ah, hipertiroidismo. saiu alguma coisa? O Wither, Então, gente. então eles estão. O Hashimoto, só para fazer, né? É isso. Muito casadinho com o hipotiroidismo, né? E já Isso. o Graves, que é uma outra doença autoimune, tá, gente? É Isso. uma outra autoimune que afeta a tireoide. Ele tá mais casadinho, assim, ele vem mais juntinho com o hipertiroidismo, esse hiperfuncionamento tiroidiano, que é o que o Doc vai falar agora. Isso. E assim, normalmente os tratamentos são três, que é medicamento que você bloqueia a formação do hormônio, que é o que a gente mais Uhum. usa, mas é bem difícil, né, dependendo do estágio. É. Você pode queimar a tireoide com o iodo radioativo e você pode fazer uma cirurgia. Só que o anticorpo, ele nunca vai deixar de existir e aí depende da magnitude. Esse anticorpo, ele tem um problema. Talvez diferente do anticorpo do Hashimoto, que você tem peroxidase, tiroglobulina, esse faz a exoftalmia. Esse está ligado diretamente à protrusão do globo ocular. É. Então, tem uns estudos que estão saindo esse ano que começaram a fazer sobre anticorpos monoclonais, tá? Para o hipertireoidismo, para a diminuição do TRAB, que é o anticorpo que faz esse estímulo para você produzir mais hormônios da tireoide, que é o
Nome difícil. Baclovizumab. Peraí, qual é o nome? É um Vizumab da vida, bonito. Tá. E eles estão estudando exatamente isso agora. Anticorpos para melhorar no hipertireoidismo, porque a gente acaba... De tratar, né, Doc? É difícil, não é? A gente acaba não estudando tanto, não querendo nem ver, porque você fala, eu não pego tanto, então acaba deixando passar. E já tem nos Estados Unidos até um medicamento, que é um anticorpo monoclonal, já está disponível para diminuir a exoftalmia. Eu achei bem interessante. Isso saiu agora. Isso também saiu agora. Então, no Brasil não chegou ainda, leva mais tempo para ser aprovado. Certamente. Aqui vai certamente demorar. Ah, Tenho dúvida nenhuma. tá bom. Tá. O que mais? Tem mais alguma coisa? Para esse ano? Para esse ano? Não, para esse ano acho que a gente fez esse target therapy, os guidelines que tem esse guideline da pregnancy que eu meio que falei um pouco, obviamente não se usa o T3 na gestação, até porque o T3 não, até porque o T3 não passa pela barreira placentária, não passa, então não adianta nem você dar T3 porque a intenção da vez de você usar a medicação também é por causa do recém-nascido. Então, então não adianta se você não tem um medicamento que não passa. Pode. Tem, né? Pode dar para paciente, sim. Sim. E eu já peguei gestante com uso de T3, viu? Sim. Eu fiquei, meu Deus! Enfim, né? Enfim, tem de tudo. Tem de tudo nessa vida. Mais alguma coisa? Isso. Porque da parte não mesmo, não saiu nada, gente, relevante, tá? Já sabia. A associação, o selênio, a associação do mioinositol com o selênio, melhorando os autoanticorpos, mas é estudo de revisão, esse artigo já existia. Sim. Então, esse ano não tem nada, pelo menos para mim, como nutricionista, nada muito relevante, por isso que eu quis chamar o Doc, para saber na área médica, que é importante a gente saber o que eles estão estudando para o próximo ano, e eu acredito que a inteligência artificial é o que vai bombar mesmo nos próximos anos, né, Doc? Sem dúvida. Para mim, não tenho nem dúvida, acho que esse para mim vai ser eu acho que as pessoas vão ter que engolir essas coisas. A gente já está engolindo suavemente, as pessoas vão ter que começar a fazer que nem nós faz. Exato. E os profissionais da área da saúde irem atrás de tudo isso também, para não ficar para trás. Né? Uma ferramenta na nossa prática clínica, para estudos e para tudo, né? Para nos ajudar. Excelente. Excelente. É isso aí, Doc. Quer encerrar? Quer mandar algum recado? Não quero. Só quero te agradecer novamente pelo convite. E desejar a todos um feliz 2025. E feliz ano novo para todo mundo. E que 2025 a gente possa fazer mais vídeos juntos e que o seu e-book bombe. Isso, gente. Meu e-book tem que bombar e eu fiz com carinho para vocês porque vocês me pediram, viu? Então, eu vou dar tchau também pro Doc. O Doc está trabalhando aí e eu também trabalhei. Vou trabalhar amanhã, no último dia do ano, graças a Deus. Quero agradecer a todos que estiveram aqui. Eu sei que depois a gente vai ver a reprise. Aproveitem, compartilhem com quem possa se interessar, porque eu vou tirar esse vídeo aqui do ar, gente. Vai ficar só para quem adquire o e-book, porque é a nossa entrevista bônus fantástica. Sempre é um prazer te receber aqui, Doc. A gente aprende muito. Muito obrigada pela sua parceria, por tua amizade, por tudo, Doc, de verdade. Desejo que tenha um ano novo maravilhoso. Você e sua família. Pode contar comigo forever. Valeu. Bom trabalho, beijo. Doc. Valeu, beijo. Obrigada, um beijo. Valeu, beijo. Pela gente. Um beijo.